Oi, pessoal. Mais uma entrevista agora. Hoje nós vamos estar falando sobre carreira e alta performance, aplicação do coach nessa área. E o nosso convidado de hoje, ele vai falar nesses dois temas, a parte de carreira e alta performance, baseado em clareza e produtividade. Hoje vai estar com a gente aqui o Leandro Passos. Ele é coach de carreira, especializado na parte de alta performance. E o tema de hoje, que nós vamos conversar um pouco, são aquelas pessoas que não têm tempo para fazer as coisas, estão angustiadas, não têm tempo do seu lazer, da sua diversão. São pessoas que querem fazer, querem produzir, mas não estão conseguindo realizar o que querem. São pessoas que não sabem o seu caminho, não têm uma direção, não conseguem realizar o seu sonho. Sabe? Quando a gente encontra essas pessoas, quando a gente está atendendo esses clientes, a gente percebe que, ao ter isso, elas têm um impacto muito grande. Isso provoca um rompimento em várias situações. As pessoas têm um impacto na sua família, muitas vezes perdem o contato com os filhos, com a esposa, com o esposo, com o companheiro, aqueles que não são casados, não têm tempo com os amigos, os relacionamentos são destruídos e faz um impacto, a parte pessoal e a parte profissional. Com isso, a carreira também é afetada. Então, hoje a gente está aqui com o Leandro, como eu falei, e ele vai falar um pouquinho para a gente, mas primeiro, Leandro, é muito bom estar com você aqui. Conheci o Leandro fazendo agora o congresso primeiro, o grande, né? O maior congresso para mulheres, primeiro congresso nacional de coaching para mulheres. E, Leandro, é contigo agora, eu queria que você falasse um pouquinho. Vai ter os alunos do Instituto Advento, vai ter agora os coaches formados que estão querendo saber um pouco mais da aplicação do coaching, vendo essa série de entrevistas. A palavra agora é contigo. Fala um pouquinho aí. E aí? Legal. Tá bom, Max. Obrigado, tá? Obrigado até pela oportunidade de estar falando. Eu sempre falo, né? Coach está no nosso querer ajudar, querer estar falando. Se a gente der bobeira, a gente nem faz o trabalho cobrando. Porque até arranca da gente fácil a tamanha vontade que a gente tem de estar ajudando, de estar auxiliando. E obrigado até pela iniciativa aí, a questão da entrevista. Eu acho uma excelente oportunidade até da gente estar mostrando isso. Com relação a essa parte aí própria desse trabalho diretamente que a gente está falando agora, realmente é uma questão que toca. E toca, quando eu falo toca no coração da gente também. Eu vejo assim, é muito comum os clientes que chegam para mim, eles se sentem como que dentro de um túnel escuro, túnel fechado, e não veem saída. E ainda fica com medo que se aparecer uma luz no final do túnel, seja um trem, para atropelar ainda. Porque é a sensação que dá. E realmente quando a pessoa está já angustiada, já está nessa situação, fica muito difícil de achar uma solução e a impressão que tem é que não dá para sair dali. E é muito, muito gostoso quando a gente, nos primeiros momentos do trabalho, a gente vê o semblante da pessoa mudando porque ela vê que tem saída. Eu acredito realmente que todo ser humano ele é um ser de capacidade ilimitada. E a resposta, na verdade, já está aí dentro de você. Está dentro da gente a resposta já. O problema é que sem o devido direcionamento e quando a gente fica focado demais no problema, é uma frase que irrita o pessoal, né? Não tenha foco no problema, tenha foco na solução. O problema é que quando a pessoa está envolvida pelo problema, como é que ela consegue ter foco para o outro lado? Ela realmente precisa de alguém que comece a dar essa clareza. E foi o que você falou, a questão ela se agrava porque nós somos um só. Então, se eu tenho um problema, uma insatisfação grande, muito forte com a minha carreira, com o trabalho que eu estou atualmente, ou com a minha aparente incapacidade de caminhar na direção daquilo que eu quero, isso afeta todas as áreas da vida. Então, eu vejo clientes aí, às vezes, que chegam com problemas graves dentro da família, embora o foco dele seja a carreira. O problema dele é na carreira. Eu até costumo brincar, quando o cliente é um homem, eu costumo brincar que, olha, cuidado que TPM de homem é falta de dinheiro. Então, se está afetando nessa área, dá isso. Mas para a mulher, igualmente, todo mundo quer crescer. Todos nós queremos crescer e queremos nos sentir capazes. E quando algo inviabiliza esse sentimento, isso gera uma angústia muito grande. Aí Achei que era interessante. o problema. TPM para homem, então, é falta de dinheiro. Exatamente. Legal. Exatamente. Me diz uma coisa, Leandro. Quando as pessoas te procuram e ao fazer o processo contigo,
porque cada coach ele aprende a técnica de coach, seja ela qual escola que for. Algumas escolas fazem um coach tradicional, outras escolas já se adaptaram, né? Então, você tem escolas, por exemplo, que trazem a PNL para dentro do coach, você tem escolas que trazem outras terapias. No meu caso, por exemplo, lá a gente traz a parte de inteligência emocional, vai estar trabalhando isso mais forte. Então, os alunos eles se formam como coach especialistas, e depois, especialista em inteligência emocional, e depois a pessoa, o atendimento dela, o coach entra na pessoa e ele produz algo que é muito particular dele, né? O coach, ele entra e o verdadeiro coach, o processo de coach ele é muito pessoal, é muito personal, é dela, é individual, não é? Não dá para, você não cria robôs, nas escolas você não cria robôs, você dá um caminho, a pessoa constrói aquilo que vem dela. E aí, a minha pergunta para você é o seguinte: se eu sou um cliente e vou ter os atendimentos com você, eu vou trabalhar com você dentro do processo em grupo, o que eu ganho? Quais são os benefícios que eu tenho na minha vida ao passar por um processo de carreira e alta performance baseado em clareza, certo? E na parte de produtividade. Isso, produzir cada vez mais, a produtividade. O que eu ganho? Quais são os benefícios que eu tenho ao passar por um programa desse? Sim, eu gostei muito da forma como você introduziu, Marcos, porque é exatamente isso. Eu falo que nós temos uma essência, essa essência não muda, não muda. Então, aquilo que você já traz com você, ela só melhora quando você faz um trabalho de desenvolvimento pessoal, tá? O que você tem que te atrapalha é que a gente tenta remover, ok? Mas a essência boa nós mantemos. E assim, é algo que é meu, que eu gosto de passar, e eu mesmo passei nesse sentido, uma melhora nesse aspecto. A gente tem que entender, se você tentar explorar o mundo, o que a pessoa mais deseja, uma forma clara de ver isso é quando as pessoas são pais. O que todo pai deseja para o filho? A felicidade. Eu acho que todo mundo quer ser feliz. E cada um tem um jeito de ser feliz, mas a felicidade é o que todo mundo quer. O mais legal é você passar por essa experiência de pegar, agora a gente transforma aquela angústia que a pessoa está. E essa é a minha forma de trabalhar, tá? Eu vou gerando eu falo de produtividade que eu vou gerando porque uma satisfação muito grande vem quando você vê que você está realizando, que você está caminhando na direção do que você quer. Então, assim, eu falo isso com base numa pesquisa que eu costumo fazer com meus clientes ao final. O que você está sentindo? O que gerou para você passar essas semanas, a gente passar essas semanas juntos? E sempre vem aquela resposta de felicidade, satisfação que a pessoa tem, a autoconfiança que ela tem, porque ela vê que agora ela é capaz. E o trabalho é feito para isso mesmo. Não adianta dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. E parte do trabalho é essa transformação que faz com que a pessoa ela siga por ela mesma. E agora, após um processo, seja de coaching individual ou em grupo, mas ela aprendeu agora a seguir por ela mesma nessa direção. E ela continua crescendo. Eu brinco às vezes com os meus clientes que eles se tornam realizadores, né? A pessoa começa a realizar coisas e a sensação é maravilhosa de estar realizando e ela segue. Eu só queria abrir um pouco aí, porque algumas pessoas elas têm a ideia que quando a gente está falando de produtividade e resultados, as pessoas acham que isso é na carreira. E pelo que você está me falando, não necessariamente. Na realidade, é uma abertura do ser humano para ele, por exemplo, produzir como pai, produzir como um companheiro, como a parte amorosa, dar mais atenção. Então, são resultados não só da área profissional, mas resultados de vida, né? Exatamente. Se você entrar no meu site, o meu slogan está logo em cima, dizendo assim, a busca do teu objetivo te transforma. Aquilo ali é uma frase muito forte para mim, aconteceu comigo e eu vejo acontecer com cada um dos meus clientes, porque o que acontece? A maior parte das pessoas está numa sensação complicada, numa sensação, um sentimento ruim, porque ela está com aquele cara sentado no sofá, querendo fazer, olhando para a televisão e sonhando no que ele está vendo um dia realizar. Quando você entra no processo de coaching, essa é a beleza do coaching, ela faz você levantar do sofá. É o momento que você levanta e você começa a caminhar. E a partir do momento que você começa a caminhar, uma transformação começa a acontecer com a pessoa como um todo. Você falou ali, quando você está falando do coach, que ele começa a formação dele, ele não é um robô. Ninguém é um robô. Então, né, se a pessoa passou por algum treinamento de produtividade, por exemplo, em que afetou somente a carreira, provavelmente
ela está com um pauzinho, uma receita de bolo, que ela fica tentando repetir aquilo ali mecanicamente dentro do trabalho dela. Agora, quando você faz um processo em que muda o mindset da pessoa, a forma de pensar, somos um só. A pessoa, consequentemente, obtém o mesmo benefício para os relacionamentos dela, para a vida familiar, em todas as áreas. E é uma transformação maravilhosa que a pessoa passa. Eu acho lindo, eu vou te falar assim, as pessoas que convivem comigo, eu separo muito bem essa parte profissional e, quando estou atuando profissionalmente, da parte religiosa. Eu sou religioso, sou adventista do sétimo dia, e eu acho muito legal que o coach ele me mostra como ministério. A gente ajuda as pessoas de uma forma holística, sabe? Independente de crença religiosa, independente do que a gente... Né? Mas a gente ajuda a pessoa, o ser. E o impacto é tão grande que, além de ser só a pessoa, você está... Eu vejo assim uma bênção, uma tranquilidade, os resultados passando para as famílias, amigos, impacta as pessoas, né? Acho que é igual aquela... Eu gosto de uma ilustração que é um pingo ou uma pedrinha em um lago. Ela caiu e começa a fazer as ondas, né? Não é uma, são várias, e o impacto é gigantesco. A gente não consegue medir o impacto de um processo de coaching, porque ele é muito grande. Ele vai impactando vidas e é muito gostoso isso. Agora, Leandro, quando a gente começa a falar sobre isso, as pessoas ficam assim, tá, mas como que ele fez isso? Aí a gente precisa dar uma respaldada, né, para alguns e tal, que não está olhando. Esse vídeo, por exemplo, vai estar disponível no YouTube. Então, assim, alguns podem estar perguntando assim, mas quem é o Leandro? Como ele consegue fazer isso? Que eu estou tentando fazer, meu irmão, e não consigo, entendeu? Pode ser que alguém está escutando e fale, esse cara é louco, não dá para fazer as duas coisas. Ou é aqui, ou é aqui. Ou é carreira, ou é... E aí, eu queria saber de você o seguinte, quem é o Leandro? Qual é a sua formação? Qual a sua experiência? Quem é o Leandro? Conta um pouquinho pra gente aí. Okay. Vou pegar aquilo que você falou, que eu achei uma coisa incrível. Se bobear, o pessoal vai pensar que a gente combinou isso antes, porque semana passada eu estava fazendo uma palestra e eu usei exatamente essa analogia, que é uma analogia que eu uso um tempão, da pedrinha lançada num lago, um lago que está parado, está estático, parece que não tem vida ali, que um lago está cheio de peixe, a gente vê que de vez em quando não sobe e dá. E eu usava exatamente essa analogia, achei um barato isso. Eu sou cristão católico, então assim, hoje eu experimento realmente essa alegria que você estava falando de algo que há mais de 2 décadas eu realizava só nesse outro lado, eu estou vendo hoje a possibilidade de trazer esse benefício para pessoas, muitas vezes até porque o foco inicial é na carreira delas. E esse foco na carreira faz justamente o desequilíbrio acontecer. É como uma bandeja cheia de copos, se você começa, o garçom está servindo, todo mundo tira do mesmo lado, se ele não for muito bom para saber ajustar o equilíbrio da balança, ela vai cair. Então, assim, é o que acontece realmente, tá? Na vida da gente. E eu trago essa experiência, como eu falei, tem esse lado, e corporativo também. Eu venho da área de TI. Eu tenho uma formação inicial na área de TI, e, na verdade, eu gosto de contar minha história sempre falando, porque eu comecei trabalhando com 13 anos de idade como servente de obras com meu pai, que sempre me ensinou o seguinte, aprenda tudo que você puder. Se, em último caso, você não tiver emprego nenhum, você sabe capinar um terreno para ganhar comida. Ele tem uma origem humilde e sempre me ensinou isso, e foi muito importante para mim. Tentei aprender tudo que eu podia. E com isso, graças a Deus, pouco tempo, anos depois, né? Não foi pouco tempo não, anos depois, eu estava no Rio de Janeiro já trabalhando com multinacionais, eu era consultor de uma empresa que atendia multinacionais, grandes multinacionais, sobretudo da área de óleo, né, e derivados, petróleo, essa parte. E era interessante que por eu falar inglês, eu era o único dentro da empresa que falava inglês com fluência, coisa que eu comecei quando estava trabalhando na obra ainda, de tarde eu ia para o curso de inglês e depois aperfeiçoei por minha conta mesmo, quando já não dava mais para pagar. Mas eu acabei que, ao mesmo tempo, eu coordenava uma equipe de desenvolvedores, era consultor de regra de negócio e eu era o responsável pelos contratos internacionais. Aqueles clientes que precisavam de alguém que falasse inglês para as reuniões, que vinha um CEO, por exemplo, uma empresa alemã que a gente atendia, o CEO vinha a cada 3 meses, e a gente passava uma semana em reunião, ficava comigo. Isso me deu uma carga de experiência muito boa,
tanto lidando com o pessoal que está mais lá embaixo na área técnica, né, quando eu lidava com eles pelo desenvolvimento, desenvolvedores, etc., quanto os CEOs das empresas. Então, isso foi muito bom para mim, me trouxe uma experiência muito grande. E aí eu conheci o coach, fiz a minha formação, com a minha formação, que aí eu falei, pronto, agora me apaixonei, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. E o legal é que eu pude fazer, eu vou até estar emendando um pouquinho isso aí, a gente fala de exemplos, né? Às vezes é legal a gente trazer o exemplo de quem a gente atendeu. O primeiro exemplo foi comigo mesmo. Porque como eu moro em Petrópolis, que é uma cidade da região serrana do Rio de Janeiro, a minha realidade enquanto estava nessa área aí, era de um cara que acordava às 4h40 da manhã, ficava de 2 a 3 horas dentro de um ônibus até o Rio de Janeiro, por conta do trânsito, trabalhava, voltava mais 2 ou 3 horas dentro do ônibus, então por dia, em média de 5 horas dentro de ônibus. Eu chegava às 9 horas da noite em casa. Ou seja, eu acordei 4h40, eu chegava às 9 horas. Quase não tinha tempo para minha família, eu tenho um filho, tenho a minha esposa, e aquilo me angustiava muito. Eu estava num processo até tentando ir para os Estados Unidos para resolver isso, foi quando eu descobri, através de outros caminhos, eu acabei descobrindo o coach. E, assim, o primeiro transformado fui eu mesmo. Porque, assim, dentro desse horário, olha o que a produtividade pode trazer para você. Quando você entende esse conceito e a parte prática, e como eu gosto de falar, a parte prazerosa de fazer. Não eu acredito realmente que num processo, você tem que, como você está caminhando na direção do seu objetivo, 70% do tempo você está aproveitando a jornada. 30% é o que vai te amadurecer, são as dificuldades que precisa passar mesmo, até para você ter a autoconfiança de que, olha, mesmo quando nem tudo está indo bem, eu consigo chegar lá. Então eu continuei por meses ainda, eu lembro que foram em torno de 6 a 7 meses, eu continuava acordando 4h40 da manhã, chegando 9 horas da noite, eu atendia 5 pessoas por semana. Então, assim, qual é a mágica para isso? Como você falou, esse cara tá falando, dá para fazer. A gente começa quando você tem clareza da tua realidade, do que você está fazendo, com o que você está ocupando o seu tempo, e você transforma a sua cabeça, e não a transformar no sentido pesado, de um fardo, mas você com prazer, você acaba abrindo mão de algumas coisas que não estão te ajudando, para pegar coisas que você vê que vão te ajudar, decisão sua, sabe? Isso é a parte mais legal, não é imposição. E aí você consegue, com esse 70% no mínimo de prazer, você consegue estar pegando esse outro lado. Então, assim, eu tenho essa formação dessa área corporativa, a formação em coaching, também que eu acabei tendo. Essa parte que eu acho que é muito burocrática, certificação internacional, etc. Eu acho que o que conta mesmo é aquilo que você faz. E eu queria fechar essa resposta só, Marcos, falando que essa vale para todo mundo que busca um coach. Procura o material do cara na internet, da pessoa. Entende? Um site, um material, por quê? O coach tem que gerar conexão contigo. Você tem que olhar para o cara e falar assim, eu vou aguentar ficar conversando com esse cara, eu vou aguentar ouvir esse cara falando comigo, vai ser bom ouvir esse cara, tem que gerar conexão. Não é só a capacidade, que é importante, a capacitação da pessoa, mas tem que gerar conexão, isso faz muita diferença para um bom resultado. Então, se você vai contratar alguém, você quer ter um bom resultado, e parte disso deve à conexão que você vai ter com a pessoa. Por isso que eu gosto sempre de um bate-papo até antes de começar um processo, para ajudar a pessoa a ver se gera essa conexão. Legal? É interessante para quem... Eu dou aula desde... Eu entrei para dar aula em 95, né? Desde 95 eu sou professor. E já atuei em todos os níveis, desde professor, direção pedagógica, diretor de escola mesmo. Pude ter experiências maravilhosas dentro de escolas muito boas. E o que a gente percebe é que essa conexão que você fala, ela é muito importante. Tem, por exemplo, pessoas que têm um conhecimento muito grande, mas elas não conseguem passar, elas não conseguem se conectar. Essa conexão é importante, a pessoa tem que olhar mesmo. E aí, Leandro, tem uma... Eu queria que você contasse para a gente algumas experiências. Você já falou da sua mudança de vida, mas eu acho que é interessante a gente passar para as pessoas alguns exemplos para ficar claro como funciona o processo e o efeito disso, a mudança das pessoas, né? Então, você teria um ou dois casos, né, que você possa estar compartilhando com a gente para ficar mais claro mesmo, né, ter uma clareza do que é o processo e que ele pode fazer na vida. Sim, assim, vou comentar 2 casos que foram bem interessantes, sempre lembrando o seguinte, né, o coaching, para quem não sabe, ele tem toda uma questão de sigilo do que é falado, não é falado nada, então o que eu vou estar falando é porque são pessoas que eu já comentei
Tem até depoimentos no meu site delas falando também, então por isso que eu estou tendo abertura para poder falar. Sim. Tá? Isso é bom você comentar, foi bom você comentar, eu esqueci de frisar isso, que todos nós, não é o Leandro, não é, Exato. A classe, há uma das competências do coach, ou uma das clarezas que você tem que ter quando você entra nesse mercado para atuar como coach, é exatamente isso. Tudo que acontece dentro da sessão, fique dentro da sessão. E é sigilo, né, que a gente teria junto aos nossos clientes. Mas, exato. Beleza, vamos lá. Então, contei essa história para a gente entender um pouco mais. Beleza. Por exemplo, teve um cliente que me procurou, ele tem uma empresa, e a empresa estava caminhando na direção da falência. Tá? 60%, quase 70% dos funcionários já tinham sido demitidos. E o objetivo dele era o problema com a empresa, que estava mal. Então, e ele sentia a própria desorganização dele, etc. Essa parte de organização é primordial, tá? É primordial. A gente, quando é pequeno, a gente ouve os pais da gente falando, você é muito desorganizado. E a gente começa, quando cresce, tem orgulho demais para falar que é desorganizado. Na verdade, uma ciência, como qualquer outra, ela pode ser aprimorada. Então, a gente começou um trabalho, e quando começa o trabalho, a gente começa a perceber esses impactos que a gente falou mais atrás. E essa pessoa estava com um problema sério com os filhos, brigando com esposa, já, etc. Pela TPM masculina também. Mas, com esse problema acontecendo. É muito legal ver aquilo que eu falei, como já começa a mudar, porque a irritação, o desespero, a angústia, provoca em nós, como a gente está carregado com sentimento negativo, provoca em nós, obviamente, reações negativas também. Então, é muito interessante porque a gente definiu um processo para realizar, como, obviamente, é um processo de coaching nesse individual, tá? Esse aí foi individual, um processo de coaching leva em média 2 meses e meio, 3 meses, nós definimos o que seria necessário para, ao final de 3 meses, ele falar, valeu a pena. Então, foi definido algumas metas, apesar do objetivo dele ir além, que era realmente recuperar a empresa. E, assim, é especial a gente perceber, no primeiro dia, o semblante da pessoa mudando já. Na terceira semana, a gente vê a pessoa poder relatar, meu comportamento com a minha família mudou completamente. Né? Resgatei a alegria que eu tinha antes, resgatei o prazer da vida e o reconhecimento de ter uma família. Então, é aquela questão que a gente falava, né? Como é que... E foi organizando, porque a gente pensa em construir uma casa, você fica vendo a casa como um todo. É importante você ver a casa pronta, você visualizar isso. Mas você tem que entender que ela começa de tijolinho em tijolinho que você vai mudando. E esse trabalho aí foi feito, muito legal. Ao final do processo, as metas tinham sido superadas, tá? E ele continuou caminhando e depois já me comunicou como é que já estava, o lucro que já estava dando, etc. Então, você vê isso é muito legal, tá? Essa pessoa comentou isso comigo, e um segundo também, que esse era da parte de vendas, era um vendedor autônomo, querendo aumentar a sua renda. Primeiramente, eu falo que só o tio Patinhas quer ter dinheiro por ter dinheiro, para poder mergulhar no cofre, como a gente via lá. Então, a gente precisa entender por que você quer melhorar a tua renda. Qual é realmente o teu objetivo, o teu sonho? E a gente entendeu. Foi possível ajudá-lo a entender isso. E muito legal ver ele conquistando isso, conquistando o aumento da renda. Era de 40% que ele pretendia, e a renda aumentando. Interessante o que os dois comentaram comigo e outros clientes comentaram também, por isso que eu falo desse reflexo, né, no todo, eles falando assim, olha, eu lembro de uma vez, esse segundo até comentando assim, minha mulher chegou em casa hoje, minha esposa chegou em casa hoje e falou assim, o que estão fazendo contigo? Porque haviam coisas dentro da casa dele que ela pedia para ele resolver há muito tempo, há meses. E ele entra na direção do objetivo dele, que era outro da área profissional, ele começou a acertar coisas dentro de casa, sabe? Até pequenos concertos, que não necessariamente ele tinha que fazer, mas você pega essa energia que a gente traz, a vontade, a alegria de estar realizando, faz com que as pessoas saiam realizando mais coisas. Vai muito além do objetivo, te transforma como um todo. Eu acho que desses dois assim me chamou muita atenção essa questão. E daí a gente teve pessoas com assim, não é depressão, uma patologia realmente que exige um tratamento com psicólogo, etc. Aí é uma outra questão que vai um pouco fora da nossa alçada, é um assunto até um pouco mais polêmico. Mas pessoas que estão no momento depressivo por conta de não saírem do lugar e soterradas sobre seus problemas.
Então, assim, a gente tem depoimento de pessoas também que vivenciavam isso e ficavam 3 dias trancados dentro de casa, o que piorava a sua situação, principalmente dentro do trabalho, mas na vida como um todo. E aí podendo relatar, assim, após 4 semanas, e a gente faz encontros semanais, após 4 semanas, recebendo uma enxurrada de problemas, porque calhou de acontecer, e falando, pô, hoje eu fiz, eu encarei e eu superei esses problemas. A capacidade está na pessoa, ela só precisa ser direcionada para isso. É muito legal isso. Show. É bom você comentou aí um ponto, eu gosto sempre de falar para os alunos, que você tem a depressão, que é uma doença, e você tem o estado depressivo. Exato. Na realidade, o corpo todo está levando e a pessoa está deixando de fazer. Então, aqueles que estão nos assistindo, por exemplo, se você quiser saber se você está em estado depressivo, é você começar a se comparar. Por exemplo, tem uma fórmula muito simples, assim, você gostava de fazer algumas coisas, está deixando de fazer. Você gostava, por exemplo, de sair com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, você gostava de jogar uma bola com os amigos, daqui a pouco você está se fechando, você deixa de fazer aquilo, você não tem energia, não tem mais a disposição, não tem o prazer de fazer aquilo. Então já começa a ter um estado. Você acorda já cansado, tudo é muito cansativo, você tem que fazer muita energia agora para fazer uma coisa que antes você se amarrava a fazer. Então, essa energia que entra, quando a gente começa a sair do estado depressivo, parece que tem uma energia de sobra e você pode fazer coisas que antes você nunca pensava em fazer. Como foi relatado, eu acho muito legal que a gente percebe que é um caminho mesmo, é um construir. E as pessoas que diziam que não tem tempo, agora tem tempo. É incrível. Exato. Né? É incrível. Você está falando de algumas coisas assim, eu lembro de vários clientes, alunos, que é exatamente isso. Quando eles acham que não tem tempo, clientes que falam assim, eu lembro que eu chegava às vezes em alguma empresa para fazer coaching empresarial, para fazer exatamente isso, e o cara falava assim, eu perguntava para ele, e aí, quando que você tirou férias? Marcos, eu não posso tirar férias. Você não pode tirar férias. Não posso sair daqui. Tudo é em cima de mim. É exatamente o que você falou. Quando o cara começa a olhar, ele se percebe o ambiente, muda tudo. Achei Exato. Show. Eu preciso agora te perguntar o seguinte. Alguém aqui seja aluno, seja um aluno do Instituto, que achou interessante, quer saber como que você montou, pode ser que seja um coach, que está olhando e percebendo algo, seja alguém que está assistindo o vídeo porque gosta do tema, e aí ele se interessou e quer saber como fazer e como contratar o Leandro. Como é que seria para contratar o coach Leandro? Como que ele faz? Qual é o seu processo? Você atende individual, em grupo? Como que é o serviço? Como é que a pessoa entra em contato com você? Aí é importante você falar, né? Os seus dados vai estar na descrição do vídeo. Legal. Mas é interessante você comentar como é o processo e como ele entra em contato com você e como que fecha essa parceria. Fique à vontade agora para falar. Legal. Bem, olha só. Bem, primeiro, a maior parte das pessoas me encontra no LinkedIn ou no meu próprio site, né? Então, botou no Google Leandro Passos, coach, vai aparecer minha vida ali. O Google ajuda a gente demais, né? Hoje em dia é o oráculo, né? Revelando tudo ali pra gente. E o que acontece? Eu atendo tanto de forma individual, como eu tenho um processo em grupo chamado Together, bem sugestivo, né? Mas como funciona? Eu acho que é importante a pessoa entender que, assim, para os dois vale essa ideia, tá? Você entrou em contato... deixa eu até fechar. A pessoa entrou no meu site ou pelo LinkedIn, fez um contato, mandou-lhe uma mensagem, tá? No caso do Together, tem um link no meu site, no menu logo em cima, com o nome dele, onde você tem um formuláriozinho de pré-inscrição. Aí você faz a pré-inscrição, 4 perguntas, rapidíssimo. Eu vou receber aquela pré-inscrição e lá mesmo já está dizendo, eu entro em contato com a pessoa, porque como é um processo em grupo, eu preciso ver se a pessoa entendeu a proposta do grupo, porque ela tem que fazer parte de um pessoal que vai gerar essa sinergia. Todo mundo
disposição de alcançar o objetivo. Não é que as pessoas tenham o mesmo objetivo, mas elas têm que ter a mesma postura diante daquele objetivo, tá? Que, claro, então só se eu tiver realmente querendo muito, sabendo como chegar lá, então você não precisa de coach, você já sabe. Mas não é que você já tenha conseguido, mas não tendo conseguido, mas você quer realizar. E aí tem um bate-papo que eu faço, a pessoa faz a prescrição, eu ligo para a pessoa, bato esse papo de 3 minutos, e aí eu falo, pô, tá legal. Aí, como é um processo em grupo, ele tem de tempo em tempo, eu abro uma turma, ok? Nesse momento, por acaso, que vai sendo gravada essa entrevista, tá em aberto para... Eu tô fechando mais uma turma. Tem mais aí, acho que uns 10 dias aí faltando para eu fechar uma turma. E aí ela vai caminhar, daqui a pouco eu estou abrindo outra turma também. E no processo individual, a pessoa também vai mandar uma mensagem, mandar um e-mail, eu vou fazer esse contato. Uma questão que varia de coach para coach, o pessoal fala, né? Como é que faz aquele primeiro contato? Eu gosto de ceder 1 hora para a pessoa num primeiro momento, tá? Bater um papo por conta daquela conexão que eu estava falando. Tem que gerar aquela conexão. Não é só importante para mim eu saber se a pessoa está no momento dela fazer, que isso é importante. A pessoa tem que saber se ela está no momento dela no processo de coach. Meu interesse não é fechar cliente, fecha cliente, me paga. Não. O meu interesse é que a pessoa alcance o objetivo dela. Para isso, ela precisa estar no momento certo. E é muito gostoso a gente fazer um primeiro momento em que eu bato um papo de 1 hora com a pessoa sem compromisso algum. E naquele bate-papo, a gente vê que a pessoa como é que ela já cresce, como é que já começa a enxergar, que tem jeito. Tá? Inclusive, eu no final sempre confirmo com a pessoa como é que foi, etc. E a pessoa, assim, sempre relata, pô, tô vendo que tem jeito, tem como. Isso é bom demais, tá? E aí a gente segue essa parte, esse contato, e a gente segue, tá? O Together tem um aspecto mais particular da interação, tá? Eles são 8 encontros em que ao vivo, em que a gente vai estar interagindo. Não é treinamento, não é curso, não sou eu falando e todo mundo sentado numa sala de aula de uma forma chata, não. É uma forma muito dinâmica, porque a tua vida é dinâmica. Então a solução para a tua vida também tem que ser dinâmica. Treinamento, inclusive eu tenho alunos no Together que fizeram treinamentos com curso e falaram, pô, aquilo não me tocou, aquilo não gerou em mim a mudança que eu queria. Eu aprendi um monte de técnica. Tem técnica que é passada? Tem. Mas a técnica, eu só chego na técnica depois que a pessoa absorveu o principal, que é o que vai mudá-la, tá? Senão vai ser mais um cursinho, mais uma lista de regrinhas. Tá? Primeiro tem que tocar na pessoa, né? Primeiro tem que mostrar o emocional. Um grande erro que as pessoas fazem é achar que as mudanças acontecem só pela parte cognitiva, ou seja, só pelo conhecimento. Não é. O conhecimento é importante, mas você tem que ter a parte emocional, trabalhando junto, fazendo, você tem que se envolver, vivenciar, para que você possa colocar isso em prática. Agora, Leandro, é o seguinte, essa galera aí que está nos ouvindo, assim, né? Elas precisam ganhar algo por terem ficado conosco alguns minutos. Então, você tem que dar agora algum presentinho, alguma coisinha. Para quem ficou com a gente até agora, eu acho que é legal, né, a gente presenteá-los de alguma forma. E aí, então, por exemplo, o que o Leandro vai dar de presente para as pessoas que estão nos assistindo e vendo essa entrevista? E aí, como é que é? O que o Leandro vai dar de especial para elas? Beleza. Pode ser ali direto já uma indicação do caminho, de como ela fazer? Pode ser? Beleza. Você dá o que você quiser, meu amigo. Tá legal, tá legal. Gente, olha só. Vou tentar resumir em 2 minutos. Tá bom, Marcos? Tá bom assim? Resumindo em 2 minutos. Porque, como é um vídeo, você vai poder pausar, depois você vai fazendo com calma. Algumas pessoas chegam para mim e falam o seguinte: Leandro, eu queria organizar meu tempo. Saber como eu organizo meu tempo. E para ser mais produtivo, para aproveitar melhor o tempo. E algumas pessoas, inclusive, buscam técnicas na internet de como... E tem técnicas boas mesmo, que você consegue localizar lá. Só que eu queria que você desse um passo atrás agora. Antes de você pensar como você vai aproveitar o teu tempo do teu dia, você já sabe para onde você está indo? Você definiu para onde você está indo? Algumas pessoas têm um bloqueio muito grande com relação a planejamento. Eu tinha lá atrás também. Eu falava que planejamento a curto prazo eu era muito bom, porque eu trabalhava com TI. Então é aquele negócio, né? TI é o cara que é o bombeiro, né? Apaga incêndio. E hoje, trabalhando com coaching, a gente consegue perceber como o planejamento pessoal ele é importante e também, na verdade, relativamente simples, dá um pouquinho de trabalho. Então, eu queria que você, vai pausando o vídeo se for necessário, mas se você tivesse papel e caneta do teu lado, primeira coisa, você definisse nas principais áreas da tua vida, aonde você quer chegar daqui a 1 ano. Por que você vai definir isso? Porque senão você corre o risco de passar 1 ano
E você vai falar assim, nossa, eu fiz muita coisa, mas eu fiz muito pouco do que eu tinha que realmente fazer. Fiz muito de algo que não me levava para lugar nenhum, porque eu não sabia para onde estava indo, né? Ou seja, dirigi muito tempo numa estrada na direção errada. Eu vou ter que voltar tudo, e o tempo a gente não resgata, não volta atrás. Esse que é o mais importante. Então, no papel, você colocar aí, daqui a um ano, onde você quer estar, e a tua vida é um todo, então, onde você quer estar na tua carreira? Aonde você quer estar na tua vida pessoal, relacionamentos, família? Aonde você quer estar financeiramente? Que bens que você quer ter? Não que o foco da gente seja ter bens, mas a gente conquistando algumas coisas é legal. Todo mundo tem o direito de querer isso também, tá? E na tua saúde, porque você não pode esquecer. E você tem que pensar do jeito que você está indo hoje, aonde ela vai estar daqui a um ano? E você anota isso. Depois para essas mesmas áreas de carreira, relacionamentos, financeira e saúde, daqui a 5 anos e daqui a 10 anos. Aí você anota tudo isso. Uma vez que você anotou isso, agora você tem o direcionamento para onde você quer ir. E aí você começa a organizar a tua vida mesmo. Como é que a gente faz? Aí continua dando passinho atrás para simplificar. Vamos simplificar o que parece complexo. Agora que eu já sei onde eu quero chegar daqui a um ano, vamos o objetivo de um ano, o que eu vou fazer no próximo mês que me ajuda a caminhar na direção para daqui a um ano eu esteja lá? E aí você anota. Coisa simples, mas coloca ali direto. E aí agora que você sabe um mês, o que você vai fazer essa semana para você chegar lá? E aí, uma vez que você definiu esses pontos, todo dia você pode fazer a mesma coisa, seja de noite antes de dormir ou de manhã cedo, 3 a 5 tarefas que você vai fazer naquele dia que vão te fazer alcançar aquele objetivo da semana, que vai te alcançar do mês, que vai te fazer chegar lá em um ano. Fica mais simples. E por que 3 a 5? Se a gente tiver uma lista enorme, no final do dia, por mais que você tenha feito, faltou coisa a fazer ainda, você fica com aquela sensação de, olha, eu não alcancei. Na verdade, as tarefas nunca acabam mesmo. Agora, quando você define 3 principais que estão te construindo na direção do teu objetivo, você vai fazer essas 3, vai sobrar tempo para você fazer o demais, mas você tem no final do dia aquela sensação de que, olha, eu fiz caminhando na direção daquilo que eu queria. E aí você vai estar chegando lá. É um planejamento simples, mas esse é o tipo de trabalho que começa a te provocar mudança pela sensação de realização, te dá autoconfiança, te dá a sensação de estar caminhando na direção que você quer. Tá bom? Show. As pessoas se confundem muito porque elas acham que o planejamento é linear, né? É de hoje para frente. E, na verdade, quando a gente para olhar, a nossa mente ela tem que ser projetada para o futuro e aí você vai voltando para ela poder fazer o planejamento. E a técnica que você usou é uma técnica muito poderosa porque a gente, no lugar de fazer a parte linear, a gente se projeta e vai retornando. Eu digo para as pessoas que quando elas fazem o processo linear, ela está 80% para não conseguir. Quando ela faz o processo como você ensinou, 80%, 90% de chance dela alcançar o objetivo muito mais rápido do que ela planejou. Enorme diferença. Às vezes para 5 anos, 3 anos já alcança. Eu vejo isso acontecer. Eu digo que o coach mudou minha vida. Eu não entrei no coach para dar aula. Hoje, no Instituto, eu digo isso. A gente se transforma. O coach, ele tem uma experiência com o coach, depois ele não consegue ficar com essa experiência só para ele. E aí ele começa a fazer com os outros. Assim, deixa eu comentar só uma coisa. Falar. Você falou disso, para você ter ideia, por exemplo, tem um cliente meu que ele fez um processo de coaching comigo com esse objetivo. Ele não conseguia tirar férias, que você falou, né? Não conseguia parar. E o processo dele, quando ele começou, era chegar numa cidade, para o Centro-Oeste, uma cidade que ele queria visitar no Centro-Oeste de férias, visitando essa cidade no Centro-Oeste do Brasil, ok? Isso foi há 3 meses atrás, ele queria chegar nessa cidade. Essa semana ele está embarcando para a Itália. Então, assim, olha a diferença. Às vezes a gente até sonha pouco porque a gente não tem autoconfiança, não acredita naquilo que a gente é capaz. E então, assim, ele não via forma de tempo e grana para ir para uma cidade, passar 15 dias numa cidade no Centro-Oeste do Brasil. E 3 meses depois o cara já está com a passagem comprada, está conseguindo pagar tranquilo, está indo para a cidade, indo para a Itália, para viajar na Europa. É impressionante. Nós somos seres de capacidades ilimitadas, em todos os aspectos. Verdade. Quem está nos assistindo, então, eu queria reforçar, você viu hoje que você não pode passar sua vida a limpo, a sua vida não pode ser um rascunho, você tem que viver, como o Leandro colocou, nós não temos tempo para brincar, porque se a gente vai no caminho, depois você tem que voltar, e o tempo não volta, você não pode nem fazer esse caminho. Então, sua vida não é um rascunho.
não vai dar tempo de você fazer uma nova. Então, viva agora da melhor maneira possível. E uma coisa que a gente percebe, vivencia nos nossos clientes, nos nossos amigos, companheiros, parceiros, é que nós podemos ter a nossa melhor versão. É buscar a melhor versão. Leandro, muito obrigado, pelo carinho e atenção no Congresso. O Leandro é um dos nossos palestrantes. Eu faço a coordenação geral, eu sou idealizador junto com o grupo, faço a coordenação geral do Congresso, do primeiro Congresso de Coach para Mulheres. Vai ser o maior congresso, o maior número de palestrantes que nós temos no Brasil, participando de um Congresso de Coach para Mulheres. E te agradecer, Leandro, porque, assim, você tirou um tempo, veio, está dando algo para as pessoas que estão nos vendo agora, né, nos assistindo, e te agradecer pelo carinho, pela confiança, por tudo que você pôde passar para a gente. Então, muito obrigado aí por ter participado e ter aceito o convite de estar junto conosco nessa série de aplicação do coach na vida das pessoas. Muito obrigado mesmo. Ok, eu que agradeço. Eu termino falando como eu falei ali no início, né? A gente tem essa vontade de estar sempre passando. E tempo, isso vale para você, Marcos, que sou muito grato também, eu que agradeço pelo convite, mas vale para o Marcos, vale para você que está assistindo aí também. Tempo, as pessoas dizem que tempo é dinheiro. Eu acho que tempo vale muito mais que dinheiro. Porque tempo, dinheiro se você perde, você resgata ele depois. Você pode correr atrás. Tempo você não duplica, tempo você não estica, tempo você não pega o de outra pessoa para você. Então, assim, eu queria agradecer ao Marcos e agradecer a você que está assistindo também. Não sei quando que você vai assistir esse vídeo, mas eu queria agradecer porque você passou esses minutos aqui e você cedeu para a gente do seu tempo também, que é o que você tem de mais importante. Então, faça bom uso dele e caminhe na direção daquilo que você quer. A busca do teu objetivo realmente te transforma e você vai passar por essa experiência. Obrigado, Marcos. Obrigado a todo mundo. Eu queria complementar que tempo, você que ficou com a gente, o Leandro, que se disponibilizou a estar fazendo a entrevista, nós doamos um pouco da nossa vida, né? Tempo é vida, né? É a sua vida, cara. Tudo que você fizer, tudo que você deixar de fazer. Eu não gosto de jogar a pergunta para as pessoas começam eu poderia ter feito. Não. A pergunta que eu gosto de fazer é o que você deixou de ganhar, o que você deixou de realizar por não ter tomado uma decisão correta. O que sua família está perdendo, o que a sua empresa está deixando de fazer, porque você não tomou uma decisão correta. Eu quero agradecer de novo ao Leandro, a todos que estavam conosco. Muito obrigado mesmo. Foi mais uma entrevista, mais uma participação onde nós estamos mostrando como que o coach é aplicado em várias áreas, de várias formas, para que a gente possa mudar a vida das pessoas. Obrigado de novo, Leandro, e vamos em frente. E fazendo um convite, não sei se esse vídeo agora você vai assistir dentro do Congresso, fora do Congresso, o Congresso já aconteceu, que ele vai acontecer agora em julho, mas lembre-se que todo ano a gente tem vários congressos pelo Instituto. Esse ano já temos 3 congressos, um deles é o primeiro Congresso de Coach para Mulheres. Nós temos nosso primeiro Congresso Nacional de Coach para Mulheres. A gente tem a segunda versão esse ano do Educa Coach, que é o Congresso de Coach Educacional e de Carreira. E também, no final do ano, a gente vai ter o Congresso focado para a área empresarial. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Leandro. E a gente fica por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau. Um grande abraço. Tchau.